Atos capítulo 4, versículo 21 e até o 32. Atos 4, 21 até o 32. Diz assim a palavra do Senhor. Depois, ameaçando-os mais ainda, os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, tinha mais de 40 anos aquele em que se operara essa cura milagrosa. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo. Por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Oremos, irmãos, pela palavra. Bendito Senhor e Pai, nós queremos agradecer por termos as Sagradas Escrituras à nossa disposição, para podermos ouvir as instruções do Senhor, para sermos encorajados e admoestados sobre a nossa posição diante do Senhor, e sobre o interesse do Senhor em nossa atuação como teus servos, levando a luz do Evangelho aos povos que precisam conhecer a oportunidade de salvação. Que nós, ó Deus, diante de dias de surpresa, no qual nós não sabemos como as coisas se sucederão, nós saibamos que todas as coisas estão nas tuas mãos, e que o tempo que o Senhor tem nos dado aqui é tempo de oportunidade para anunciarmos a obra da salvação. Abençoa, Deus, que nós possamos extrair desse texto a mensagem pela qual o Senhor possa mover o nosso coração na direção do coração do Senhor, pois o Senhor é Deus que iniciou a missão, bem num passado muito longínquo, no tempo ainda de nossos pais Adão e Eva. O Senhor anunciou a vinda do Salvador que viria, e nós agradecemos, porque o Senhor é quem tomou a iniciativa, e continua tomando a iniciativa de nos salvar e de nos encorajar a levarmos o plano de salvação a tantas vidas que precisam da obra missionária. Em nome de Jesus, amém. Eu lembro que Jesus, quando ele estava falando a respeito de nós sermos a luz do mundo, ele usou uma ilustração muito interessante, porque ele disse assim: ninguém coloca numa casa a vela debaixo da cama, ele coloca no alto, para que possa iluminar toda a casa. Então, quando você está lá no escuro, lá quando acaba a luz na tua casa, quando dá o apagão, e que você vai naquela gaveta das velas, você não vai pegar aquela vela e colocar numa posição em que algum tipo de objeto atrapalha a luminosidade. Você vai buscar colocar aquela vela no lugar alto. Se você já usa a lanterninha do celular na hora, tem bateria para isso, então também você tem que colocar o celular num lugar que ilumine e não que seja escondido, porque a luz, ela entra no ambiente e ela permite que se veja todas as coisas, que se permite que se veja o que está acontecendo. Tem muita gente, meus irmãos, que ao invés de mostrar a luz de Jesus,
não está mostrando a luz de Jesus. Tem medo de mostrar o tesouro que é Jesus. É como se fosse uma pessoa, uma mulher, que vai numa festa da alta sociedade e ela tem joias, um colar de joias, colar muito bonito. Mas ela, ao invés de usar o colar, ela esconde numa gaveta com panos velhos cobrindo aquele bem, porque tem medo de que a critiquem ou tem medo que roubem aquele material. A igreja primitiva, ela tinha coragem, ousadia, intrepidez para anunciar o evangelho de Cristo sem temer. Muitos de nós vivem com medo de mostrar a nossa fé nos nossos ambientes de trabalho, de estudo, ambientes familiares, ambientes de divertimento, nos nossos relacionamentos com as pessoas. Nós procuramos deixar Jesus de fora das nossas conversas. E esse texto nos mostra que nós precisamos recuperar a coragem de anunciar Jesus, mostrando uma vida diferente, oportunizando a palavra pregada do Evangelho ter a maneira correta de ser anunciada na vida das pessoas. Há muito tempo atrás, no início da igreja primitiva, os apóstolos estavam entusiasmados pelo poder do Espírito Santo e pela ressurreição de Jesus Cristo. E eles começaram a anunciar o Evangelho dentro de um ambiente de muita oposição. Pedro e João, apóstolos do Senhor, nossos irmãos, foram até o templo fazer as suas orações. E lá eles encontraram um mendigo, que era coxo, que ficava numa das portas do templo pedindo esmolas. E Pedro e João olharam para ele e disseram para que ele olhasse nos seus olhos e disseram assim: nós não temos nem prata e nem ouro, mas o que temos, o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, anda. E aquele coxo passou a andar, e o povo viu toda aquela cena maravilhosa e louvou e glorificou o nome de Deus. Mas as autoridades religiosas não viram do mesmo jeito, pois depois da cura daquele homem paralítico, Pedro e João começaram a pregar o Evangelho e começaram a dizer que não havia nenhuma outra maneira, em nenhum outro nome haveria salvação a não ser no nome do Senhor Jesus. O único nome que poderia salvar as pessoas dos seus pecados e que poderia curar a pior doença, que é a separação de Deus, é o nome de Jesus. Mas as autoridades religiosas, os judeus, não aceitaram isso nada bem. E levaram eles para o sinédrio, para o conselho das autoridades dos israelitas, dos judeus. E lá então eles ameaçaram e disseram: parem de falar desse nome, porque se vocês não pararem de falar desse nome, nós vamos fazer vocês calar a toda força. Eles não os prenderam por mais tempo, porque eles tinham medo do povo que estava fora glorificando a Deus. Então, embora eles tenham levado eles numa sala secreta, pressionado, Pedro e João, com coragem e determinação vinda de Deus, disseram: nós não podemos deixar de pregar daquilo, nós não podemos deixar de anunciar sobre aquilo que nós temos visto e aquilo que nós temos ouvido. É muito forte o impacto do que é Jesus na nossa vida. Você não tem noção, não tem como ser barrado, não tem como nós criarmos uma barragem para a verdade, pois a verdade está no nosso coração pulsando. E aqui nós vemos as motivações para você ter coragem para pregar o Evangelho, meu irmão. Jesus, Ele converteu a sua vida, Jesus derramou o precioso sangue, Jesus alcançou você do império das trevas. Quem tem um encontro com Jesus ressurreto, não pode omitir essa informação. Uma pessoa que está recebendo da palavra de Deus, da oração e na comunhão dos santos, experimenta o encher do Espírito Santo no seu coração, não tem como deixar de falar do Evangelho de Cristo, não tem como deixar de ser um missionário de Deus. Como nós podemos ser ousados pregadores da palavra? Como igreja, como nós poderemos enfrentar tempos difíceis de oposição e perseguição? Veja o versículo 23 e 24.
Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus. Nós vemos os apóstolos Pedro e João voltando para a igreja e falando com o povo de Deus do que lhes havia acontecido, da cura daquele coxo, da pregação da palavra, da oposição dos religiosos contra eles, mas da alegria do povo que recebeu a palavra de Deus e recebeu aquele milagre. Eles estão aqui compartilhando o testemunho com alegria, com entusiasmo, que embora houvesse perseguição, embora houvesse oposição, isso não era barreira para os feitos de Deus. Na nossa cultura, nós fomos talhados a sermos individualistas. Na cultura da nossa terra, que é aqui o interior do Brasil, nós fomos talhados a pensar de uma forma individualista. Essa terra na qual nós moramos, ela era dominada por poceiros. E ninguém podia rir muito um para o outro aqui. Aqui as coisas eram conquistadas por meio da força. E cada um tinha que ter o seu ambiente, tinha que ter a sua segurança. Então ninguém poderia se abrir muito para os outros. Só que isso permaneceu. Isso ficou como uma herança para nós. E até hoje nós temos dificuldade de compartilhar bens profundos da graça de Deus, porque ainda estamos emperrando na nossa cultura, porque temos medo de nos abrir para compartilhar a graça de Deus, porque ainda temos essa cultura intrínseca no nosso coração. E quando você, ou eu, que sou dessa região, experimentamos algum tipo de rejeição, algum tipo de oposição, qual é a tendência do nosso coração? Se fechar. A tendência do nosso coração é ficar com medo de ofender, com medo de que a pessoa te rejeite, com medo de que a pessoa não faça mais negócio com você, com medo de que a pessoa não queira mais saber de você, que os teus amigos se afastem de você, que eles não queiram mais conversar com você. Então isso nos isola, mas esse não foi o caminho dos apóstolos. Os apóstolos, eles foram rejeitados pelas autoridades religiosas, eles foram oprimidos, eles foram ameaçados, mas eles chegaram na igreja, e ao chegar na igreja eles tiveram a coragem de falar, que eles tiveram a honra de sofrer por causa do nome de Jesus. Eles voltaram para os seus, e quando eles foram recebidos pela igreja, a igreja acolheu eles com alegria, e passaram a buscar a Deus em oração. A resposta àquele momento difícil, àquele momento de crise, não foi o medo, não foi a reclamação, não foi a murmuração. A resposta àquele momento de crise foi uma exaltação ao nome de Deus, foi uma busca pelo nome de Deus em oração. Muitos de nós conhecemos aquela ilustração de que quando nós somos um carvão que sai ali do braseiro sozinho, logo esse carvãozinho ele perde o calor e ele esfria. O isolamento para um cristão nunca provoca crescimento espiritual. O isolamento sempre nos esfria na fé. E o nosso coração tem a tendência a buscar o isolamento. Mas quando um carvãozinho, por menor que seja, ele estiver junto com os outros carvões, então ele se mantém vivo e o seu fogo se intensifica. Quando nós estivermos sofrendo por causa de oposição, por causa do Evangelho, quando nós estivermos passando por crises por causa do nome de Jesus, nós não devemos fugir da comunhão, nós devemos buscar o povo de Deus,
para juntos nos fortalecermos na fé. Pedro e João sabiam que não teriam força sozinhos, então eles se voltaram para o povo de Deus e clamaram e buscaram a ajuda dos irmãos. Então eles ergueram a voz em oração. A resposta não foi pânico, não foi medo, a resposta foi orar. Que contraste isso tem com a vida, por exemplo, dos israelitas do passado, que quando eles tinham alguma dificuldade na jornada pelo deserto, que não encontravam uma provisão, tipo pão, ou por exemplo água, e eles começavam a reclamar e dizer assim: trouxe-nos do Egito para morrermos aqui nesse deserto. Algumas vezes nós também somos tentados a pensar assim: eu estou com Deus, eu falo de Deus, eu dou testemunho de Jesus, e as pessoas me rejeitam, e eu não sou bem visto na sociedade, meus amigos não querem mais andar comigo, nem o pessoal da minha família se interessa mais por mim. Deus, o Senhor me tirou lá das trevas para eu ficar passando essa humilhação. Muitas vezes nosso coração funciona assim, quando na verdade nós deveríamos funcionar de uma outra forma. Louvado seja o nome do Senhor, porque eu estou servindo a Ele, porque eu estou vivendo para a glória dEle. Eles reconheceram que Deus tinha autoridade acima de toda e qualquer autoridade, que o nome de Deus era mais importante do que qualquer um que se levantasse contra Ele. Então, meus irmãos, quando nós enfrentarmos dificuldades para vivermos para Jesus, nós precisamos ser cristãos corajosos. E para sermos cristãos corajosos, nós precisamos ter uma comunhão ativa. A base dessa ousadia é um povo que se reúne para ouvir a palavra de Deus e é firme em buscar a palavra de Deus em comunidade, para buscar em oração o encorajamento que necessita. Então, ao invés de você participar menos das atividades da igreja, você deve participar mais das atividades da igreja. Se você está passando por uma dificuldade espiritual, você pode pedir visita para você ser auxiliado espiritualmente pelo pastor, pelos presbíteros, pelos diáconos, pelos evangelistas, e não ficar no isolamento. E os líderes da igreja precisam estar atentos àqueles que estão se afastando do meio do rebanho e estão se afastando da comunidade. Nós precisamos ter mais alegria de visitar os nossos irmãos. Você pode dizer assim: mas não tem tempo hoje, é muito trabalho, é muita coisa, a vida passa muito rápida. Mas eu garanto que você tem os seus 30, 40 minutos de série, você tem os seus 30, 40 minutos de Instagram, 30, 40 minutos de Twitter, 30, 40 minutos para falar mal do político tal, do outro, mas não tenho tempo suficiente para orar e ler a Bíblia com o irmão, para buscar visitar o próximo, para entender como é que você está, meu irmão. Você poderia ir lá 5 minutos. Um pastor aqui que pregou nessa igreja, que foi um dos missionários, ele ia de casa em casa, 5 minutos, ele pregava na casa, orava e ia para frente. Uma vez os presbíteros dessa igreja faziam isso, eles iam nas casas, ficavam lá 5 a 10 minutos, e aí eles falavam, faziam a visita, iam para frente. Está na hora de a gente voltar a ter uns costumes bons, meus irmãos, de partilhar do tempo junto com os nossos irmãos, compartilhar da luta de uns com os outros, abrir o coração. Está sofrendo? Abra o coração, não enfrente a oposição sozinho. Se está sofrendo por causa do nome de Jesus, seja vulnerável, se abra. Precisamos ter uma comunhão ativa, porque ovelha sozinha é petisco de lobo.
Se você quer andar como um solitário, você vai se dar mal. Se nós queremos cada um viver a vida, cada um por si, na vida espiritual não funciona. Talvez se você fosse um pistoleiro até funcionaria. Você poderia se meter lá no meio de um lugar bem isolado aqui no sudoeste do Paraná e aguentar até uns dias. Mas você não é um pistoleiro. Você é um servo de Jesus. E servos de Jesus não conseguem seguir em frente sozinhos. Eles precisam uns dos outros. Precisa de comunhão. Precisa de ajuda. A segunda coisa que esse texto nos mostra, além de nós termos uma comunhão ativa para sermos cristãos corajosos, só poderemos ser cristãos corajosos se nós reconhecermos a soberania de Deus, porque a soberania de Deus é a fonte da nossa ousadia. Um pastor do passado chamado A.W. Tozer disse: o maior problema da igreja é que ela não medita o suficiente acerca da grandeza do seu Deus. Isso me lembra a história daquele menininho que perguntou para o pai: pai, qual é o tamanho de Deus? E aí o pai fez uma analogia, ele disse: está vendo aquele avião lá no céu? Qual que é o tamanho do avião? E o menininho apontou assim. Em outra ocasião, ele pegou esse menininho e levou ele no aeroporto. E era um Boeing enorme. E aquele menininho ficou próximo daquele Boeing e ele disse: qual que é o tamanho do avião agora? Não dava para ele mostrar com a sua mão, não dava para mostrar. Deus vai ser para você do tamanho que você se aproxima dele. Se você estiver distante de Deus, você vai viver como se Deus não existisse. Mas se você estiver próximo de Deus, você não vai entender a magnitude e a grandeza do nosso Deus. Então você precisa, e eu preciso, me aproximar mais de Deus. O texto mostra com clareza que os decretos de Deus, eles prevalecem sobre os decretos da humanidade. Olha o versículo 24 ali. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu. Quando ele fala o soberano, ele está dizendo: Tu que é a autoridade inquestionável, Tu que é o dono, o Senhor de todas as coisas. O Senhor fez todas as coisas. E quando nós oramos, nós precisamos aprender a exaltar os atributos, as características e as qualidades de Deus, porque quanto mais você exaltar o teu Deus, mais ciente você estará de quem Deus é. E para isso você precisa ler a Bíblia, porque a Bíblia mostra as características, as qualidades, as excelências do nosso Deus. Então por isso que eles começaram falando: Deus é soberano, Deus é Senhor, Deus é o Criador dos céus e da terra. Se Deus, meu irmão, teve poder para criar as maiores estrelas do universo, galáxias, aglomerados de galáxias, a milhões, bilhões, quadrilhões de quilômetros, luz da nossa realidade, do nosso planeta, o que são os opositores do Evangelho? O que são os homens que pegam numa canetada e aprisionam filhos de Deus? O que são esses homens frente à grandeza do Rei Eterno? O que são os homens que matam cristãos ao longo da história, quando eles se depararem com o Criador do céu e da terra? Então nós precisamos lembrar que Deus é o Senhor, que Ele é o Criador, que Ele fez todas as coisas. E aí eles olham para a Bíblia e eles lembram do Salmo 2 que nós lemos no início do culto, e eles dizem assim: que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo,
Por que se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Quem lê a Bíblia sabe que toda a história está nas mãos de Deus. Quando eles leem, quando eles lembram do Salmo 2, o que eles estão dizendo? A união entre Herodes e Pilatos, ela já havia sido pré-anunciada. Nos planos de Deus, Deus já havia estabelecido que uma coligação de homens, judeus e gentios, se colocaria contra Deus e contra o seu ungido Jesus. Como eu falei no início do culto, a cruz é o ápice, é o ponto alto da oposição dos homens contra Jesus. Os homens rebeldes se juntaram a Satanás e pensaram que teriam vitória contra o nosso rei, mas foi lá na cruz que Deus inverteu e Deus fez o mal se tornar em bem. O veneno foi aplicado no inocente, mas o remédio surgiu da oferta de amor que Jesus fez por nós. E o Salmo 2 fala que os reis e príncipes da terra precisam beijar o rei enquanto é tempo. E nós precisamos levar essa mensagem. Essa mensagem. Nós não podemos ter vergonha de dizer para as pessoas: você tem tempo de se arrepender, você tem tempo de mudar de vida, você tem tempo de ter uma nova vida. Tantas pessoas ficam ensinando qualquer balela para as pessoas por aí, qualquer mentira ensinada nas faculdades, qualquer embuste é ensinado das nossas instituições. E quando nos convidam para falar a respeito do Rei dos Reis, do Salvador, nós temos vergonha. Compare a eternidade com o tempo que você vai viver aqui na terra. A mentira tem perna curta. Daqui 20, 30, 40 anos, essas pessoas que falam um monte de asneiras estarão nos seus túmulos, no pó, destinadas ao inferno. Você vai morar na eternidade com Deus no céu de glória e de luz, para sempre, e sempre, e sempre. Para que temer? Para que ter vergonha? Para que esconder um tesouro tão lindo e tão precioso que nós temos carregado em vasos de barro? Deus não é pego de surpresa na história, meus irmãos. Deus tem uma história linda que Ele planejou. Criação, queda, redenção e consumação. Deus controla a história. Versículo 27. Porque verdadeiramente se juntaram nessa cidade contra o teu servo Jesus, ao qual ungistes Herodes e Pôncio Pilatos com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Eu não entendo. Deus é maravilhoso demais para que qualquer mente humana possa entender. Mas tudo o que acontece na história está nas mãos de Deus. Deus não é responsável pelas escolhas de Pôncio Pilatos e Herodes. E eles escolheram por livre e espontânea vontade fazer o mal e se entregaram ao mal. Mas todo esse mal estava predeterminado por quem? Por Deus. E Deus transformou o mal em bem. O mal foi da livre agência dessas pessoas. Mas nenhum desses males escapou ao propósito e ao plano de Deus.
E a igreja primitiva não ficava com medo de falar essas coisas. Eles falavam isso na oração. Deus, ele é tão precioso que ele é como se fosse um maestro. Quando você pensa numa orquestra, existem vários instrumentos lá naquela orquestra. E você pode pensar assim, certos instrumentos eles não vão combinar em nada com outros instrumentos. Parece que eles não se unem, eles não se juntam, eles não têm sincronia, eles não têm uma harmonia. Mas quando o maestro, ele dirige a orquestra, então ele consegue fazer com que aqueles instrumentos tão diferentes, de som tão diferente, eles possam funcionar em harmonia e produzir excelentes obras musicais. Deus é assim. Existem coisas que nós não entendemos, como que o mal desse mundo pode estar dentro do plano de Deus. Nós não temos uma resposta, mas nós sabemos que Deus guia todas as coisas para o bem. Nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus é o Deus da providência e todas as coisas estão nas suas mãos. Então, meus irmãos, meditemos na grandeza de Deus diariamente. Pegue sua Bíblia, leia os textos, sublinhe os títulos que a Bíblia dá para Deus. Pense nos textos ali e comece a mostrar, comece a ver as características do Deus que é o nosso Deus. Leia a Bíblia para entender que o plano de Deus está traçado. Confie que Ele está no controle, mesmo nos tempos mais difíceis da tua vida, mesmo nos tempos mais difíceis da nossa nação, do nosso mundo. Deus não está fora do controle. Deus é aquele que ri dos rebeldes, porque Ele sabe que Ele vai dar o checkmate a qualquer momento, e os rebeldes estão achando que estão apavorando, mas na verdade eles estão perdendo. Ser cristão corajoso depende de comunhão. Ser cristão corajoso depende de oração confiante na soberania de Deus. Para sermos cristãos corajosos, nós precisamos ter a resposta em oração para que tenhamos coragem. Olha o versículo 29. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra. Quando um soldado está numa guerra, meu irmão, ele não pede que o inimigo desapareça. O soldado vai para o campo de batalha, ele não fica pedindo para que o inimigo suma. O que ele pede? Ele pede munição, ele pede estratégia e ele pede força para lutar. O pessoal aqui não estava dizendo assim: Senhor, faz esses líderes religiosos desaparecerem, que todos eles sumam para que a gente possa fazer o trabalho sem oposição. Não, eles não pediram isso. Eles pediram que Deus concedesse a eles servos do Senhor, que anunciassem a palavra com intrepidez, com coragem. Ele não pediu que o mal fosse embora. Quando você está em oração, meu irmão, é como se você tivesse um rádio do soldado. E você pede para Deus: Senhor, manda reforço. Manda reforço porque eu sozinho não consigo. Manda apoio aéreo. Manda mais suprimentos. Manda mais munição. Manda mais força. Manda mais energia. O telefone do céu, como diz o Abner aqui, é a oração.
Ele cantou uma manhã essa música para nós aqui. E se não der uma vez, tenta outra vez. E se não der outra vez, você continua tentando e buscando em oração para você entender que você não está sozinho. Eles não se vitimaram por causa da situação que eles estavam passando. Tem muita gente que tem a tendência, nós temos a tendência, de porque alguém nos rejeitou, alguém nos humilhou, estamos ameaçados em algum sentido, temos a tendência de nos tornarmos vitimistas e ficarmos falando para as pessoas: olha a dificuldade que eu estou passando no campo, olha a dificuldade que eu estou passando na minha escola, na minha faculdade, olha os problemas que eu estou enfrentando. Nós não podemos ser vitimistas, meus irmãos. Nós precisamos depender de Deus. E a oração é a forma de depender de Deus. Nós precisamos pedir intrepidez para continuar. Nós não queremos fugir da luta, nós queremos avançar na fé. Nós precisamos pedir por misericórdia, milagres de misericórdia. Os milagres lá confirmavam a palavra de Deus. As curas e tudo que acontecia lá confirmava a palavra de Deus que era pregada. A tua vida precisa testemunhar o que Deus faz por intermédio da palavra. E o Espírito Santo transforma o medo em ousadia. Então, na sua oração, seja específico, peça coragem, peça sabedoria e peça poder. Testemunhe com ousadia, mesmo em ambientes hostis. Por exemplo, muitas universidades na nossa região, elas são secularistas. Elas rejeitam o Evangelho a toda força. Mas nós podemos ter coragem de continuar pregando o Evangelho nesses ambientes. No ambiente familiar, no ambiente profissional, no ambiente acadêmico. Precisamos buscar em Deus coragem para viver e confessar a nossa fé. Eu quero que vocês lembrem como estavam os discípulos 50 dias ou mais antes deles estarem ali com toda a coragem pregando o Evangelho. Onde eles estavam? Eles estavam numa sala, trancados, com medo dos judeus. E eles estavam tristes e abatidos. E estavam lá naquele lugar, desanimados e cheios de exigências. Eles não acreditavam que Jesus havia ressuscitado. As mulheres já haviam dito que Jesus havia ressuscitado, mas eles continuavam dizendo assim: se eu não ver, se eu não tocar, se eu não abraçar, eu não acredito, eu preciso de uma coisa mais forte para acreditar. Mas quando eles se encontraram com Jesus ressurreto, então Jesus transformou o medo em paz, a tristeza em alegria, o desânimo em missão e as exigências em adoração. 50 dias ou mais, o Espírito Santo desceu sobre eles e revestiu eles de poder para eles serem testemunhas de Jesus. Nós precisamos buscar em Deus, meus irmãos, essa transformação. Nós não podemos mais viver isolados, nós não podemos mais viver escondidos, nós não podemos mais falar de tudo quanto é tipo de assunto, mas não falar do que verdadeiramente importa, do que verdadeiramente muda a vida das pessoas, do que verdadeiramente dá paz, do que verdadeiramente dá alegria. Nós precisamos envolver Jesus nas nossas conversas. Nós precisamos entender que não existe mais como a gente ser neutro. Porque o muro já é do diabo. Não tem como a gente não se envolver e anunciar o nome de Cristo. Não tenha vergonha do tesouro que você carrega dentro do teu coração. Deus quer nos transformar de cristãos tímidos em ousados evangelistas. Uma das palavras que tem naquela lista ruim de ler em Apocalipse é a palavra tímidos, aos covardes.
aos adúlteros, e aí as outras coisas tem lá, uma lista de coisas assim, bem feias, assim, mas tem uma palavrinha lá, tímidos, que é o mesmo que covardes. E lá diz que o destino desses tímidos é o inferno. Então nós precisamos pedir para Deus: Senhor, tira a minha timidez. Eu sei que eu fui criado para ficar trancado, eu sei que eu fui criado para ser uma pessoa que cria uma muralha na frente das pessoas, eu sei que eu fui criado para ficar aqui na minha. Mas Senhor, o Senhor pode transformar o meu ego, e o Senhor pode mudar a minha vida de ser uma pessoa egoísta em uma pessoa que vai ser altruísta, e vai ser uma pessoa que se doa, que se entrega, que serve, que leva a palavra do Evangelho. Senhor, o Senhor é Deus, e o Senhor muda as coisas. O Senhor pode mudar a disposição do meu coração. Então nós precisamos nos unir, meus irmãos, para orar, porque eu não sou diferente de vocês. Todos nós temos problema, todos nós temos medos, todos nós temos dificuldade de falar, mas Deus pode, na nossa comunhão, em oração, sustentados pela soberania de Deus, sermos capazes de fazer coisas que o mundo não acredita. Deus quer que você seja um homem e uma mulher corajoso. Deus quer uma igreja corajosa aqui em Francisco Beltrão. Vamos orar por isso? Vamos colocar em pé para nós orarmos? Amado Deus, o Senhor nos deu uma rica palavra, o Evangelho da nossa salvação, que é a boa nova, da qual a gente pode ter alegria, paz. A gente tem um novo sentido, um novo